Caso da deputada federal e pastora Flor de Lis, nós estivemos em Niterói para acompanhar a audiência de instrução, a segunda audiência onde foram ouvidas ali testemunhas de acusação. E aqui nós vamos abordar agora 15 pontos que foram relatados no depoimento de Luana Rangel, ela que é nora e ex-assessora da deputada federal e pastora Flor de Lis e já esteve aqui no nosso canal em uma entrevista exclusiva que está disponível aqui. Então, convido você a comparar o que foi dito na entrevista para nós aqui alguns meses atrás com o que foi dito agora nessa audiência, tá bom? Deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição, ativa o sininho aí para todas as notificações, isso é muito importante. A qualquer momento estaremos aqui com todas as informações sobre esse caso. Então, ativa aí o seu sininho para todas as notificações. E vamos lá para a gente conversar sobre os 15 pontos. Verifica se você segue aí nas redes sociais, todas elas Diego Ganoli. 15 pontos abordados por Luana Rangel em seu depoimento, tá bom? Vamos lá. Luana Rangel, primeiro ponto importante do seu depoimento foi quando ela já abriu dizendo que dentro daquela casa haviam duas facções, a facção que era ligada à deputada federal e pastora Flor de Lis e a facção ligada ao pastor Anderson do Carmo. Segundo Luana Rangel, a facção de Flor de Lis era composta por todos os filhos que não trabalham. Então, os filhos que não trabalhavam estavam sempre mais ligados à mãe por motivos óbvios, porque estavam em casa o dia inteiro com a mãe, por isso, mais proximidade. Já os filhos que trabalhavam, portanto, estavam na rua, em trabalho, estavam com mais proximidade com o pastor Anderson do Carmo, por isso, mais afinidade, mais proximidade. Duas facções dentro da mesma casa, facção da Flor de Lis e facção do Anderson do Carmo. Inclusive, Luana Rangel se considera, junto com o seu marido, o Wagner Andrade Pimenta, o Misael da Flor de Lis, consideram-se fazer parte da facção do pastor Anderson do Carmo, justamente por trabalharem ela como secretária e o Misael da Flor de Lis como o tesoureiro, tá bom? O segundo ponto importante, muito importante também do relato dela, foi quando ela disse que constantemente ouvia reclamações. A Luana Rangel está aí ao fundo com Wagner. A Luana diz que constantemente a Flor de Lis e ela, que eram muito íntimas, muito ligadas no começo, constantemente ouvia reclamações sobre o Anderson do Carmo, acerca do controle dele, controlar tudo, e principalmente também com relação à questão financeira, já que o pastor Anderson do Carmo ficava com a maior parte do dinheiro, e isso também foi esclarecido ao longo do depoimento da Luana. Porém, de tanto ouvir reclamações da própria Flor de Lis, Luana perguntou para ela por que vocês não se separam e vão cada um viver sua vida. Flor de Lis teria respondido então: fazer o quê? Separar eu não posso, porque iria escandalizar a obra de Deus. Ficando bem claro que a obra de Deus é uma obra milionária, que gera lá declarados e que se saiba cerca de 2.800.000, 2.400.000 por ano. Então, como é que eu vou escandalizar tamanha obra de Deus? É uma das declarações de Luana Rangel em seu depoimento. O terceiro ponto, na posse da deputada federal, a Simone, que é a filha da Flor de Lis, a filha biológica, teria dito, na posse da Flor de Lis como deputada federal, Simone teria dito: agora não precisamos mais dele, ele seria o pastor Anderson do Carmo. Então, a pessoa dizer que agora não precisa mais dele, já declara, já deixa, conforme relatou a Luana Rangel, um indício de que havia um movimento ali, nessa movimentação estaria acontecendo em grupo. Quarto ponto, Anderson bancava todas as despesas da casa e de todos da casa, por isso ficava com a maior parte do dinheiro. E Flor de Lis ficava com a menor parte, porém, esse dinheiro era livre. Então, o Anderson tinha essa fama de controlador com relação à finança, porém, ele honrava com todas as despesas fixas do lar e as despesas das pessoas que moravam naquela casa. Então, esse era um motivo constante de conflito entre
a deputada que, segundo Luana Rangel, na presença de Anderson não falava nada, mas por trás era comum ela fazer essa reclamação constantemente para diversas pessoas, todos sabiam dessa insatisfação da Flor de Lis, porém, quando alguém ia falar alguma coisa na frente do Anderson, ela, Flor de Lis, ficava calada e não apoiava, simplesmente se fazia de neutra, assim, não sei nem o que está acontecendo, e não entrava no detalhe, tá bom? Outro ponto muito importante aqui, a Luana trouxe em seu depoimento a informação de que Lucas, esse Lucas, que é o filho adotivo, responsável por ter ido com Flávio para comprar o armamento, a Luana Rangel declarou que Lucas teria assaltado o carro de um pastor e Anderson teria ficado revoltado com isso porque não iria aceitar um filho que estaria por aí roubando e ainda mais roubando carro de pastor, né? Então teria acontecido ali uma revolta, porém, supostamente o Lucas teria ameaçado o pastor Anderson do Carmo, dizendo, abre aspas aí, estou armado. Então, aí já começa a ficar evidente uma divisão, uma dificuldade e um clima tenso desde sempre, entre Simone e Anderson, Simone junto da mãe com Anderson, o Lucas com esse clima tenso por relação aí do furto do carro, né, o roubo de um carro de um pastor amigo, então já começa a configurar elementos ligados a esse caso. Mais para frente a gente vai entendendo conforme as horas se avançaram e o depoimento foi ganhando mais elementos. Flor de Lis, outro ponto importante. A Luana Rangel disse que Flor de Lis profetizou que Deus iria levar o Anderson do Carmo, pois estaria atrapalhando a obra de Deus. E, de acordo com o relato da Luana Rangel, era comum, frequente e recorrente esse tipo de narrativa. Desse ano ele não vai passar, Deus vai levar o Anderson, a sua hora está chegando, porque o Anderson estaria atrapalhando o seu ministério, o ministério da Flor de Lis. Anderson estaria atrapalhando a obra de Deus. Estas são palavras de Luana Rangel em um depoimento dado sob juramento, né, perante a justiça, dentro de um plenário, numa audiência. Algo muito grave ali com o compromisso da lei. Portanto, é muito sério o que está acontecendo aí. Outro ponto muito importante é que o celular do pastor Anderson do Carmo teria sido quebrado, pois continha informações que comprometeriam o mandato da deputada federal e pastora Flor de Lis. Deixa o seu like, verifica a sua inscrição e ativa aí o sininho para todas as notificações. Esse celular teria sido quebrado e o próprio Misael da Flor de Lis já teria relatado essa informação em depoimentos e, enfim, o Misael sempre deixou claro que você talvez não tenha entendido o porquê, estava escrito num caderno, mas a informação foi escrita por Flor de Lis em um caderno porque a polícia teria ido na casa da Flor de Lis e teria colocado escutas por toda a casa. E aí a Flor de Lis teria colocado essa informação de forma escrita em um caderno. Ainda bem que nós quebramos o celular. Agora, essa informação foi vazada, mas a Luana Rangel confirmou em seu depoimento mais uma vez. O celular foi quebrado porque continha informações que poderiam comprometer o mandato da Flor de Lis. A gente não sabia até então o teor do porquê foi quebrado, o que estava naquele celular. Mas perceba, não há uma preocupação com a pessoa ou algo de natureza humana. Há uma preocupação com a perda do mandato. Se perder o mandato, perde o foro privilegiado, perde os benefícios, né? A questão toda está nesse foro privilegiado, nessa imunidade parlamentar, e daí, perdendo isso, o próprio delegado já falou que ela só não está presa atrás das grades porque tem o foro privilegiado, tem essa imunidade parlamentar. Então, aí está a explicação, uma das, né, do celular ter sido quebrado. Agora, o que continha naquele celular é algo muito grave. Outro ponto importante aqui. Rayane encomendou a execução de Anderson do Carmo, porém, tudo deu errado porque naquele dia Anderson saiu com um outro carro. Talvez todos nós tenhamos
percebido essa informação circular por aí, de que havia uma outra tentativa de encomendar a execução do Anderson. Depois de sair da igreja, etc., ele sempre saía, pegava o carro, e em um dado momento, né, não se sabe se nesse momento de sair do culto ou não, mas também, inclusive em outro momento em que o Anderson teria ido comprar um carro novo, e haviam várias pessoas dentro do carro, etc., o Anderson teria ido comprar um carro novo, mas não gostou do carro, porque ele já voltaria com um carro novo e ali haveria uma fita dada, qual é o carro, modelo do carro, placa, etc., para alguém lá executar o Anderson. Porém, essas tentativas não deram certo e dessa vez não deu certo porque o Anderson estava com outro carro. Outro ponto importante, a Luana Rangel afirma no seu depoimento que Flor de Lis é mandante, Simone fez tudo com a mãe, e Marzi seria capaz de tudo para conseguir o amor da mãe. A mãe que é a Flor de Lis, Simone que é filha da Flor de Lis. E agora começa a ganhar corpo o depoimento, porque começa a envolver a Simone, a Marzi, já começa a ter ali relatos sobre o Lucas. Então você percebe que conforme a Polícia Civil conclui investigações, há uma associação criminosa, porque há um conjunto de pessoas envolvidas na mesma finalidade, na tentativa de concluir o plano da execução do pastor Anderson do Carmo, tá bom? Presta atenção aí, sem falar nos sucos envenenados, no Yakult envenenado, muita coisa, né, com essa substância, e a tentativa já vinha de várias formas, com várias características, portanto, a gravidade acentuada. Agora, outra informação aqui muito importante. Lucas, segundo Luana Rangel, entrou de gaiato no navio, porque a culpa de tudo isso cairia sobre ele. De acordo com o relato da Luana, havia uma trama envolvendo todos esses personagens, o qual nós estamos citando aqui, e o Lucas teria chegado no final da história toda pronta para entrar de gaiato no navio. Existe um outro item dessa análise que envolve o Lucas que nós vamos trazer em outro conteúdo para não ficar misturado nem muito confuso. Lucas entrou de gaiato no navio e a culpa de tudo isso cairia sobre ele. Outro ponto importante, a Luana Rangel disse que abre aspas, Flor de Lis me ameaçou. Luana Rangel afirma que Flor de Lis teria ameaçado a sua família, ela e o Misael, e todos nós lembramos desse episódio onde a Flor de Lis procurou pelo Misael e pela Luana, dizendo que iria encontrá-los, e inclusive a Flor de Lis falou para o Misael que iria mandar os irmãos ir atrás dele, ou seja, Misael se sentiu ameaçado, literalmente, ameaçado mesmo, ameaçado com a vida em risco, Luana Rangel também, ambos sentiram-se ameaçados, ainda mais com um filho pequeno, né, o Misaelzinho, e eles se mudaram, né, eles foram se esconder na casa dos pais de Luana Rangel, onde lá escondidos o pastor Carlos teria ligado, esse que também está, né, preso, o pastor Carlos, teria telefonado para a casa dos pais da Luana Rangel atrás de encontrar o Misael e a Luana, e foi então que o pai disse, eles não estão aqui, não querem falar com vocês, e tchau, e desligou. E Luana Rangel e Misael teriam bloqueado todos os membros da família da facção Flor de Lis. E ali não tem mais contato, bloqueia tudo, porque estavam sendo ameaçados. São palavras de Luana Rangel, segundo o depoimento da Luana. Agora, muita informação realmente séria, né? Outro ponto aqui. A Marzi, que já passava alguns dias na casa da Luana Rangel e do Wagner Andrade Pimenta, o Misael, a Marzi tomava conta do neném pequeno deles, o Misaelzinho, e em dado momento a Luana Rangel pressionava a Marzi para que ela falasse o que ela sabe, e a Marzi negava, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não estou sabendo de nada, eu estou ficando de fora de tudo isso, como você me falou. A Luana teria orientado a Marzi para não se envolver, não se queimar por isso, restaurar sua vida e procurar seu caminho, estudar e trabalhar, e a Marzi teria dito que está fazendo isso. Estou fazendo conforme você falou, não estou me envolvendo com nada disso. Marzi passava o dia inteiro na casa do Misael
e da Luana, e depois até retornava para casa da Flor de Lis. Às vezes Marzi ficava muito tempo lá na Luana Rangel e no Misael e dormia naquele apartamento, porque tomava conta do Misaelzinho, mas sempre acabava voltando para casa da Flor de Lis. E ali essa conexão constante de Marzi com os fatos, até que um dia Luana Rangel pressionou a Marzi para que ela falasse. Diga tudo que você sabe, nós temos que ir às autoridades, temos que ir lá e falar tudo que você sabe. Temos que denunciar e falar todas as informações que você sabe, Marzi. Marzi teria então se trancado no quarto e disse que ia pensar se iria falar tudo que sabia ou não para as autoridades. Depois de ter ficado um período trancada no quarto, pensando se falaria, Luana Rangel foi lá e cobrou a Marzi novamente. Então, qual vai ser a sua decisão? Nós vamos lá falar, vamos abrir o jogo, tudo que você sabe? Marzi disse a seguinte frase: não vou entregar minha mãe por nada. Repetindo, Marzi disse: eu não vou entregar a minha mãe, Flor de Lis, por nada. Não vou entregar por nada. Significa automaticamente assumir que Flor de Lis tem culpa e participação, sim. Marzi sabe de tudo, mas como a Luana deixou claro em todo o tempo, Marzi era uma coitada que implorava por amor, o amor dessa mãe Flor de Lis, tendo em vista que o seu apelido na casa era Cracuda, né? A Luana Rangel deixou claro sempre o desprezo da família pela Marzi. A Marzi não agregava no projeto do negócio Flor de Lis de maneira nenhuma. A Marzi não tinha talento para agregar artisticamente porque não cantava. A Marzi não tinha estudo e preparo técnico para agregar de maneira profissional, para fazer uma contabilidade, administração. A Marzi não agregava valor em lugar nenhum do projeto Flor de Lis, do negócio Flor de Lis. E a sua aparência, né? O promotor de justiça até perguntou, mas por que o apelido dela é Cracuda, ô Luana? Por que você está falando que o apelido dela é Cracuda? Ela usava crack? E a Luana falou, não. O apelido dela era Cracuda por causa do seu jeito, da sua aparência. Ela é totalmente isso daí. E aí, a sua aparência... E a Luana levantou um ponto polêmico, que foi ela ser discriminada e ser rejeitada, né? Portanto, essa discriminação seria por conta da cor da pele também. Porque os filhos que chegavam na casa... A Luana ainda citou a Simone como exemplo de contraponto com a Marzi. A Simone não... branquinha, do cabelo lisinho, etc e tal, tinha mais privilégios e tal. Já a Marzi, né, pele negra, o cabelo daquele jeito crespo e tal, sinalizando, nas palavras de Luana, sinalizando que, por causa da cor da pele e do cabelo, e por não ter talento nenhum para agregar ao negócio Flor de Lis, Marzi sempre foi humilhada e rejeitada. Porém, muito carente, faria de tudo pelo amor dessa mãe. São informações muito duras, não é? Informações muito duras. Porém, a Marzi, ao ser pressionada e questionada, disse: não vou entregar minha mãe por nada. Ali, segundo Luana Rangel, ela assume a culpa e a participação de Flor de Lis nisso, porque a Marzi vai proteger a Flor de Lis, porque se ela não tem culpa, né? Se ela está protegendo e não vai entregar por nada, você tira as suas conclusões. Outro ponto importante, Flor de Lis disse: ainda bem que quebramos o celular do Niel e jogamos no mar da ponte Rio-Niterói. Ou seja, a Luana traz o relato de que, além de ter visto a informação escrita num caderno no quarto da Flor de Lis, onde a própria Flor de Lis escreveu isso e mostrou para o Misael viu no quarto dela, ela também dizia: ainda bem que nós quebramos o celular do Niel e jogamos da ponte no mar, né, da ponte Rio-Niterói, porque aquele celular seria a prova para causar perda do mandato da Flor de Lis como deputada federal, segundo a Luana Rangel. Verifica a sua inscrição aí, deixa o seu like e compartilha. Outro ponto importante, Marzi se envolveu num episódio de um roubo do dinheiro aí do pastor Anderson do Carmo. Talvez você saiba, Marzi é essa aí da foto, essa daqui que está na primeira fileira com a Flor de Lis. A Marzi teria se envolvido aí na polêmica de um furto. Sumiu um dinheiro que era do pastor Anderson do Carmo, uma quantia expressiva de dinheiro, e a informação ficou concluída, porque essa família parece que tem essa tradição de algo acontece e outra pessoa assume
para livrar a barra de outro. Parece ser algo... Olha o sinal que isso está dando. A Marzia assumiu, você vai entender. A Marzia assumiu o roubo do dinheiro do Anderson do Carmo e todo mundo soube dessa polêmica. Houve um quebra-pau danado, o Anderson falou que ia dar uma surra nela, um corretivo, etc. A informação ficou acalorada, tensa, houve uma humilhação. Marzi foi muito humilhada por isso, mas ela ficou como culpada desse sumiço desse dinheiro. Mas segundo Luana Rangel, a Marzi assumiu o roubo do dinheiro do pastor Anderson do Carmo, porém, quem roubou esse dinheiro, na verdade, foi a Flor de Lis. Isso é o que diz para nós a Luana Rangel. A Marzi é essa daí que está na primeira fila com a Flor de Lis. Agora, a própria Flor de Lis teria, nesse caso, roubado o dinheiro do pastor Anderson do Carmo. É grave ou não é o que estava acontecendo naquela casa? E olha que eu ainda não entrei no conteúdo que eu vou abordar e tratar sobre algumas coisas que a Flor de Lis disse para mim, pessoalmente, porque caso você não acompanhe esse canal, eu fui recebido dentro da casa da deputada. Nós vamos produzir materiais sobre isso e, em breve, trazer mais informações nesse contexto. Agora, é muita coisa, viu? É muita coisa mesmo, é muita coisa. Outro ponto importante aqui é o seguinte. Marzi foi humilhada. Marzi, em consequência de tudo isso, passou por todo esse corretivo, todo esse clima tenso. Imagina, muita humilhação. O Anderson do Carmo era muito duro, né? Todo mundo sabe que ele tinha essa fama, né? Principalmente com relação a corretivo, ele aplicava mesmo corretivo. Marzi é essa daqui, ó, para a primeira fila aí. É uma cadeira depois da Flor de Lis. E depois de tanta humilhação, Marzi teria dito que executar o Anderson seria a solução de todos os problemas da casa. Deixe o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição nesse canal, ativa o sininho aí para todas as notificações e nós a qualquer momento voltaremos aqui com mais informações reveladoras e vocês não têm noção do quão horrendo é esse caso, quão tenebroso é tudo que ainda está oculto. E acreditem e pasmem, nem o que está sendo divulgado da data dessa audiência, onde nós estivemos pessoalmente às 13 horas sentados, olhando a audiência acontecer diante dos nossos olhos, e as informações que nós estamos trazendo agora, e possivelmente alguma coisa ou outra aí que a imprensa está divulgando, ainda não se compara com as coisas que serão reveladas, tá bom? Deixa o seu like, o seu comentário, verifica a sua inscrição, ativa o sininho aí para todas as notificações. Vamos lá para baixo agora nos comentários debater sobre esse assunto. Muito obrigado, meus amigos, compartilhem, fiquem todos com Deus e um forte abraço.